Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no formato de Evangelho no Lar. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós começamos o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos primeiro, então, para a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Pedimos aos espíritos superiores que nos guiem neste nosso estudo e que possam fluidificar nossa água para revigorar nossos organismos. E vamos passar para a nossa leitura. E veio Jesus para os lados da Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que está nos céus. E chegou Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo o que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este que quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Terceiro. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele respondendo, lhes disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que lhes falava. Bom, então esse aqui é o primeiro ressurreição e reencarnação, tá? É o primeiro item que nós estamos aqui lendo, certo? Vamos fazer uma pequena interpretação desses 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, o que estamos remontando aqui, né? Que Jesus indagou aos seus discípulos, num dado momento já de trabalho junto deles, para que eles fossem verificar quem as pessoas
mencionavam, acreditavam que era Jesus. Então alguns disseram, não, o povo acredita que é João Batista ressuscitado. Outros dizem que é Elias ressuscitado. Só que o radical aí ressuscitado, né, na tradução do grego antigo, né, para o latim, e também, né, a interpretação da igreja, da confecção da Bíblia, né, eles colocam que ressuscitação, ou seja, morreu e voltou à vida. Eles acreditavam, de certa forma, que isso fosse possível. Mas no caso de Elias, Elias já havia morrido há muito tempo. João Batista tinha sido recentemente morto por Herodes Antipas. Mas o Elias já era há muito tempo. Então, nesse caso, Elias não estaria ressuscitando, mas sim uma reencarnação. Porque o povo, de certa forma, acreditava na vinda da alma novamente para a Terra. E é isso que está sendo frisado aqui. E aí ele diz que, Pedro disse que ele era o Filho de Deus. Então aí Jesus fala, foi nesse momento que ele passa a chamar Simão de Pedro, porque diz que então vai edificar em Pedro, né? Pedro será a rocha que vai edificar a igreja dele, né? Isso é simbólico? Claro que é simbólico, né? Porque ele está falando isso em questão de espírito. Então, o espírito de Pedro é que representaria, então, a partir de então, né, a ligação de Jesus com as pessoas, com os seres humanos. Através da compreensão de Pedro de que Jesus era, então, nesse caso, o Redentor, o Messias, que iria carregar e conduzir o povo, né, a um mundo de regeneração, de crescimento, de evolução, um mundo espiritual, o seu reino. Então, o Pedro, por ter feito esse primeiro reconhecimento, ele seria, entre os homens, o primeiro a fazer esse tipo de entendimento, a ter esse tipo de entendimento. Então, portanto, ele seria a pedra fundamental da igreja, ou seja, do legado de Jesus para a humanidade. Bom, então tá. No segundo parágrafo, diz que Herodes, o Antipas, né, ele vai dizer que ele mesmo, né, mandou que matasse João, o Batista, né? Então, por que aquelas coisas se estavam renascendo? E buscava ocasião de ver Jesus, conhecer Jesus de frente, cara a cara, para ver se realmente era João Batista, aquele que havia feito, provocado o desencarne, né? O que está dizendo aí, né? Está dizendo que intrinsecamente, mesmo esse judeu que ele tinha educação romana já, né? Tinha educação romana, ele também acreditava nessa possibilidade. E o terceiro aqui, estão falando eles falam, Jesus fala aos apóstolos que Elias já tinha vindo, já tinha voltado. E ele não foi, veio preparar, né, já teve em vida para preparar a vinda de Jesus. Então não era ele, mas sim seu antecessor. E quem era esse antecessor? João Batista. Então, na fala de Jesus, Elias, o profeta, havia reencarnado como João Batista. Então ele está explicando, ele já veio e foi entregue aí à humanidade, né? Ou seja, já veio, já fez a parte dele, mas
deixou aí para a humanidade se encarregar de eliminá-lo. Por quê? Porque ele está mostrando que o reino dele e de todos esses espíritos evoluídos não é aqui a Terra, e sim o chamado paraíso, sei lá, o mundo espiritual. Tá? Então aqui são pequenas provas de que o pensamento da reencarnação já existia, já fazia parte do povo antigo lá, né? Que isso foi derrubado, foi obscurecido, foi eclipsado pela igreja. Tá? Então isso seria muito tempo depois, não seria ali, né? Então o povo ali acreditava nessa possibilidade do espírito voltar a existir, ou a simplesmente ressuscitar, ou reencarnar, né? Então essa é a nossa interpretação aqui dessa primeira parte do capítulo 4. Então nós vamos fazer agora um agradecimento à espiritualidade por nos ter acompanhado neste estudo e por ter fluidificado nossa água. Então agradecemos à espiritualidade por nos acompanhar nesse estudo do Evangelho, por este entendimento das verdades do Evangelho, pela fluidificação de nossa água, para a fortificação dos nossos corpos. Lembrando que você pode partilhar esta água com alguém, com o seu cachorrinho, seu gatinho, com as suas plantinhas, com algo vivo de que você gosta muito, que você tem o seu relacionamento. Vejo você no nosso próximo Evangelho.